E vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, os conceitos que a gente vai ver hoje, eles são conceitos de manutenção. A gente teve uma introduçãozinha já lá atrás nesses conceitos de manutenção. Só que agora a gente vai ver eles com um pouquinho mais de critério, porque esses conceitos eles vão nos ajudar no sentido de a gente assim saber o que a gente pode fazer para a gente conseguir planejar a manutenção, né? Que é a matéria de gestão da manutenção. A gente começa de baixo para cima. Primeiro a gente vê o que pode ser feito, como pode ser feito. Depois a gente vê a questão de confiabilidade e depois a gente vai para uma parte de planejamento, gerenciamento, essas coisas. A gente está começando aí para esse caminho agora do planejamento e do gerenciamento, tá? Então, olha só, a gente tem que levar em conta que eu posso ter diferentes tipos de objetos engenheirados, né? E esses diferentes tipos de objetos, até pela sua função, né? Uma característica intrínseca da função de cada objeto, eles podem ter tipos de usos diferentes e tipos de desgastes e modos de falhas diferentes, né? Não dá para aplicar um mesmo conceito de manutenção para tudo, né? Então a gente tem basicamente que saber diferenciar. Por exemplo, se eu estou pensando na manutenção de uma torradeira, é um tipo de manutenção. Se eu estou pensando na manutenção de uma usina hidrelétrica, com certeza é outro tipo de manutenção, muito mais complexo, e a gente tem que levar essas coisas em consideração. A gente tem alguns conceitos iniciais aqui de manutenção que são importantes para a gente. Então a gente vai diferenciar ação de manutenção, de política de manutenção, de conceito de manutenção. E esse conceito de manutenção aqui, ele não é a definição de manutenção. O conceito de manutenção, ele é como se fosse um resumo da estratégia de manutenção adotada para aquela fábrica ou para aquele item específico. Tá? Ela é uma combinação das ações e da política de manutenção. Então vamos lá. A ação de manutenção, ela é a intervenção básica de manutenção, que é a tarefa executada pelo técnico mesmo. É exatamente o que o técnico vai fazer. Então ela é uma parte mais low level, uma parte que está bem próxima ali do objeto e do que se faz no objeto em si. Depois a gente tem a política de manutenção. E a política, lógico, ela não tem a ver exatamente com as regras, mas ela tem a ver com como. Com as regras não, ela não tem exatamente a ver com as ações, mas ela tem a ver com como essas ações ou quando essas ações vão ser executadas, né? Então, essa política de manutenção é uma regra ou é um conjunto de regras que vão descrever como os mecanismos de como não, eles descrevem os mecanismos gatilho para as ações de manutenção. Então, o que vai fazer com que eu faça a manutenção? O que vai fazer com que eu pegue o meu técnico e fale assim para ele, olha, agora você vai fazer, ou tal dia você vai fazer a manutenção de tal máquina. Isso vai depender da sua política de manutenção. O conceito é aquilo que eu estava explicando para vocês. É o conjunto de regras e ações de manutenção de diferentes tipos e estrutura de decisão geral nas quais essas regras e ações são planejadas e suportadas. Por que envolve também a estrutura de decisão? A estrutura de decisão ela é um nível gerencial mais acima do que o gerenciamento só da manutenção. Ela envolve gerenciamento de recursos, envolve gerenciamento de custos, né? Então, por exemplo, se você tem uma manutenção planejada, né, que é algo que diz respeito à política de manutenção. Então, você tem uma manutenção planejada para daqui a um mês. Mas, daqui a um mês e uma semana, vai começar um processo de mudança da planta para outro lugar, e aquela manutenção não era uma manutenção corretiva, era uma manutenção preventiva. Então, muito provavelmente, aquela política de manutenção que você tinha instaurado antes, que era fazer manutenção daqui a um mês,
não vai acontecer, porque daqui um mês e uma semana a fábrica vai mudar, ou aquele maquinário vai mudar de local. E ele vai ter uma parada na qual você pode fazer a manutenção antes de religar ele no outro local, que provavelmente você ia fazer uma manutenção mesmo porque você parou e transportou o equipamento. Então, o conceito de manutenção, ele abrange um pouco mais do que só a política de manutenção e a ação de manutenção por causa disso. Tem vários casos aí que, por exemplo, com esse caso da pandemia que a gente está vivendo, isso tem acontecido muito. Você tem uma manutenção planejada, e é uma manutenção preventiva, mas por outro lado você sabe que aquela manutenção preventiva ela está bem assim no âmbito da prevenção mesmo. Você sabe que aquele equipamento ele consegue durar um pouco mais sem manutenção. Então tem algumas manutenções que eventualmente elas estão sendo canceladas, né? Algumas delas por ter conhecimento, pela equipe ter conhecimento que dá para seguir um pouco mais na operação do maquinário sem fazer a manutenção dele, então você economiza um pouco. Ou, por exemplo, porque tem algumas linhas de produção que diminuíram o ritmo ou pararam. E alguns tipos de manutenção, eles são realizados por uso, né? Então, por exemplo, você tinha uma projeção de que você ia produzir 300 mil peças com uma determinada máquina até julho. Só que por causa da pandemia, a produção, você cortou 2 turnos, você só tem um turno agora, e essas 300 mil peças não foram atingidas nem em junho, nem em julho, nem em agosto, nem em setembro. Provavelmente você vai atingir elas só em dezembro. Então não tem por que fazer essa manutenção agora, né? E esse é um dos outros motivos pelos quais você pode adiar a manutenção. Você teve uma variação imprevista do uso daquela máquina, né? E aí de novo, só a política de manutenção ela não é suficiente para definir tudo o que vai acontecer. Você vai ter o conceito, e o conceito, por trás do conceito, tem o modus operandi da empresa mesmo, tem todo o contexto da empresa, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho em ações de manutenção, porque as ações de manutenção, aqui elas são definidas de uma maneira genérica, né? Aqui a gente não vai ter tipo assim, por exemplo, trocar filtro de óleo, fazer a manutenção de uma determinada peça. São ações que a gente vai ver de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais genérica. E essas ações, elas são aplicáveis a vários tipos de máquinas ou de objetos engenheirados. Então, primeiro, a gente tem uma das ações de manutenção é a inspeção. Então, vamos lá. Inspeção é verificação de conformidade através de medição, observação, testes ou aferição de características relevantes de um item. A inspeção pode ser feita antes, durante ou depois das atividades de manutenção, a depender do caso. Então, a inspeção ela vai acontecer, essa é uma característica importante dela. Ela não precisa acontecer de fato dentro de uma atividade de manutenção. A inspeção ela pode acontecer durante a operação da máquina, dependendo se aquele item ou se aquela característica é inspecionável durante a operação da máquina. Você tem, por exemplo, medição de características de fluidos e para fazer essa medição de característica você precisa extrair uma pequena amostra do fluido da máquina para fazer a aferição. E essa inspeção ela pode ser feita com a máquina em operação, não necessariamente com a máquina parada. Pelo menos fluido de manutenção, fluido de lubrificação, sim. Se você tiver fluido de arrefecimento, por exemplo, aí o fluido de arrefecimento ele fica dentro de um reservatório pressurizado. E aí você não pode abrir esse reservatório com a máquina em operação, né? Você tem que abrir com a máquina desligada, né? E aí você tem que ter uma parada. Mas tem muitas coisas que você não precisa necessariamente parar a máquina para fazer a inspeção. Lembrando que existe também inspeção visual mesmo,
né? Você consegue ter alguns itens que só com inspeção visual você consegue encontrar defeitos. E tem itens cuja inspeção é bem interessante. Por exemplo, barragens de usina hidrelétrica, elas são inspecionadas de maneira visual e elas são inspecionadas também com aparelhos de raio-x. Eu não sei se em todas as barragens, mas em algumas aqui no Brasil, por exemplo, a de Itaipu, com certeza. E você examina essa barragem com um aparelho de raio-x, procurando por trincas, né? As trincas elas ocorrem em barragens, é normal, e se você conseguir detectar uma trinca no início, é muito mais fácil de você corrigir essa trinca e é muito menos perigoso para a vida útil da própria barragem, né? Então você detecta essa trinca e tem os procedimentos lá para você corrigir essa trinca, né? Corrigir esse início de falha. Então essa atividade de inspeção ela é muito importante e em alguns casos ela é muito crítica, né? Ela pode evitar uma falha catastrófica. Depois tem o teste de conformidade, e o teste de conformidade é, ele está dentro da inspeção, mas a diferença é que para o teste de conformidade especificamente é diferente da inspeção, que pode ser realizada durante a operação. O teste de conformidade ele vai ser realizado com a máquina parada mesmo. Tá? Então ele é utilizado para mostrar se uma característica ou propriedade está dentro das especificações e esse teste ele pressupõe parada, né? Então você normalmente esse teste de conformidade ele envolve medição de peças, medição de desgaste, e para isso você precisa parar a máquina, você precisa desmontar essa máquina e levar essa peça para um outro aparelho, um outro instrumento onde você consiga fazer a medição e ver se a peça está dentro da especificação ou se ela já está fora de especificação e deve ser substituída. Beleza. Depois a gente tem o monitoramento. Essa parte de monitoramento ela é bastante importante, mas ela não é feita em todas as máquinas, em todos os equipamentos, porque monitoramento é um processo mais caro e exige mais equipamento. Então, o monitoramento ela é uma atividade realizada manual ou automaticamente. Hoje leia automaticamente, porque é muito caro você manter uma pessoa para ficar monitorando uma determinada situação, né? Só em situações muito específicas. Senão, normalmente o monitoramento é automático. E cuja intenção é verificar o estado atual de um item, né? O monitoramento ele é diferente da inspeção, isso é importante, pois é utilizado para medir variações em alguns parâmetros do equipamento ao longo do tempo. Ele pode ser contínuo, em um intervalo de tempo ou após um dado número de operações, e é normalmente executado no estado de operação do objeto. Então, lembra lá que a inspeção ela poderia ser feita em operação ou no estado de parada. O teste esse teste de conformidade ele pode ser realizado, ele é realizado na verdade quando você tem parada, e o monitoramento ele é realizado quando você não tem parada, só que o monitoramento ele nunca ocorre em um intervalo curto de tempo. O monitoramento ele ocorre em um intervalo longo de tempo, e esse intervalo pode ser uma parte da vida da máquina ou pode ser a vida da máquina toda, né? Então, por exemplo, um sistema de monitoramento que a gente nunca percebe que está lá, mas ele está monitorando o equipamento sempre, é o sisteminha lá de injeção eletrônica dos veículos atuais. Então, você tem dentro do computador de bordo, lá dentro da centralina do veículo, você tem alguns parâmetros e esses parâmetros estão sendo constantemente medidos, né? Mesmo porque você precisa desses parâmetros para calcular a quantidade de combustível que você vai injetar lá com a injeção eletrônica. Então, o que acontece?
Esses parâmetros, eles têm um padrão, eles têm uma faixa no qual eles podem ser medidos e os valores desses parâmetros, eles têm correlações com outros parâmetros, né? Então, por exemplo, se você está medindo tempo de operação do motor e temperatura do motor, você sabe que depois de um certo tempo de operação não tem como aquele motor tá frio, né? Aquele motor, depois de, sei lá, 5, 10 minutos de operação, ele tem que estar numa temperatura de, sei lá, 100 graus, 150 graus, depende do motor e depende do regime também. Mas essa temperatura, depois de 10 minutos de operação, não pode ser 30 graus, né? Senão tem alguma coisa errada. E esse sistema de monitoramento, né, esse é um exemplo bem simples que eu dei. Tem várias coisas que a centralina monitora. E quando alguma coisa sai da lógica de operação do sistema, provavelmente você tem uma falha ou no equipamento ou em algo que está medindo esse parâmetro, que no caso é um sensor. Então, quando isso acontece, você tem uma luzinha que o pessoal chama de luz de injeção no painel, que ela se acende quando o seu veículo está precisando de uma manutenção por causa de alguma coisa dessas, né? Então, você tem um sistema ali que está monitorando o seu veículo durante a operação dele e está verificando, fala, olha, se eu tiver uma falha aqui, se eu identificar uma falha do tipo, esse sensor, sei lá, não está medindo legal porque essa característica, essa quantidade aqui, dentro desse regime de operação, essa característica não pode estar nessa faixa, tem que ser outra faixa. Então o próprio sistema ele já dá um aviso de que ele não está legal, tem alguma coisa em falha e você precisa fazer a manutenção. Então você precisa levar lá na concessionária e gastar um rio de dinheiro para trocar uma peça de plástico que custa R$ 2. Mas você tem um sistema de monitoramento. Em plantas industriais, você tem o sistema de monitoramento junto com um sistema que se chama sistema supervisório, né? Então você tem um sistema lá que ele é um sistema que ele tem a primeira utilidade de você operar a planta, né? Então não sei se vocês já viram isso, acredito que já, mas em algumas plantas você tem um lugar onde tem uma tela. Essa tela tem um desenho da sua planta, um desenho esquemático da sua planta, e você tem alguns parâmetros ali naquela tela de operação, né? Então você tem condições ali que você pode setar ali para começar a operação da planta ou para terminar a operação da planta. Você tem alguns tipos de alarme que ficam nessa tela também. E essa planta, primeiro, ela serve para você controlar esse desenho, essa telinha. Serve para você controlar o que está acontecendo na sua planta, ou naquela parte da planta especificamente. Mas ela também serve como um sistema de monitoramento, né? Então você tem alguns sensores ali medindo características. E se as características saírem fora do especificado, aí você tem uma estratégia onde você pode, se for alguma coisa simples, você pode, por exemplo, ativar, né, fazer o gatilho de alguma manutenção, ou se for alguma coisa mais grave, você pode dar até o que a gente chama de trip. Trip é você fazer uma parada repentina da sua planta, da sua máquina ou da sua produção. E o trip ele acontece justamente porque você pode ter uma falha ou um indício de uma falha, e se de fato aquela falha ocorreu, às vezes pode ser alarme falso também, né? Mas se de fato aquela falha ocorreu, ela pode causar um dano muito grave à máquina ou até mesmo à planta. Então você faz o que se chama de trip, que é você parar aquela máquina. Isso é muito, muito, muito comum em usinas de geração de energia, né? Então se você tem uma usina de geração de energia elétrica, que não é necessariamente uma usina hidrelétrica, né? Você tem usina hidrelétrica também, mas isso é mais comum em usinas de geração de energia a vapor, por exemplo. E você pode ter alguma coisa ali na sua máquina que é uma instabilidade, você pode ter como se chama?
algum evento, algum impacto, você pode ter sobreaquecimento, você pode ter vazamento de vapor, por exemplo, você pode ter várias coisas que, se você não parar a operação da máquina naquele momento, você pode causar um dano muito grande na sua máquina. Então, tem algumas condições onde o monitoramento que está ocorrendo, ele é um monitoramento também por segurança, né? Você pode fazer o trip da máquina, e quando você dá o trip nela, você para ela e você evita que aconteçam coisas mais graves. Mas o interessante do monitoramento é que você consegue acompanhar a progressão de uma determinada característica do seu equipamento. Então, por exemplo, você consegue acompanhar o desgaste de alguns componentes. Então, você consegue fazer algumas regrinhas ali, ver como que esse desgaste está ocorrendo e prever, falar, olha, eu vou chegar no mínimo aqui do desgaste, que é o ponto onde eu preciso fazer a manutenção, né? Nesse ritmo aqui de produção ou de operação, eu vou chegar no mínimo dentro de tanto tempo. Então, esse monitoramento ele é importante principalmente para você poder prever quando que você vai ter que fazer manutenção naquele item, quantas vezes você vai ter que fazer manutenção naquele item, e aí isso é importante não só para a operação, como também para o cálculo de custos, né? Porque você precisa saber, se você consegue, por exemplo, apertei muito o botão aqui, se você consegue prever como que o desgaste está ocorrendo e quantas manutenções você consegue fazer por quantidade de peças produzidas, você consegue ter uma boa estimativa de custo, né? E o custo de manutenção, ele é calculado e ele, no fim, ele é um custo. Então, ele tem que ser embutido no preço do produto lá, né? E dificilmente um custo de manutenção vai inviabilizar um produto, mas pode acontecer. Depois a gente tem, aqui são mais ações de manutenção, mas elas são ações, como eu falei para vocês, no nível genérico, né? No nível, tem uma palavra em inglês que é broad sense, né? Broad sense é sentido amplo, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui, primeiro, manutenção de rotina, né? Manutenção de rotina, elas vão ser aquelas atividades de manutenção elementares que são regulares ou repetidas e que não requerem uma qualificação especial, autorização especial ou ferramentas especiais para ser realizado. Então, ela pode incluir aqui, por exemplo, limpeza, reaperto de conexões, verificação de nível de fluidos, lubrificação, etc. A manutenção de rotina, o próprio nome já diz, né? É uma manutenção que você faz dentro de um certo intervalo de tempo, né? Lógico, ela vai ser uma manutenção repetida, né? E essas manutenções de rotina, até quando você estiver fazendo o projeto de um item, por exemplo, é muito importante você pensar na manutenção de rotina, porque tudo que for feito, tudo que tiver que ser feito como manutenção de rotina, normalmente tem que ter um acesso fácil, tem que ser fácil de fazer. Porque imagina uma manutenção de rotina, por exemplo, que a gente nunca para pensar, é abastecer o veículo. Imagina que eu tivesse que desmontar uma parte do meu veículo toda vez que eu tivesse que abastecer ele. Ia ser um negócio maluco, né? Bom, tirar 2 rodas aqui, a gente põe gasolina e depois põe a roda de volta. Não tem como, né? Então, a manutenção de rotina é uma coisa que você sabe que vai ocorrer, você sabe que vai ser repetida, e tudo que for manutenção de rotina tem que ter um acesso fácil. Por isso que fala essa parte aqui de você não precisar de ferramentas especiais para fazer isso, né? Tem que ser um negócio que está simples de fazer. Autorização especial também não é necessária, porque quando a manutenção é de rotina, já se sabe que essa manutenção vai ser feita, então você já meio que está pré-autorizado a fazer a manutenção sempre que você chega no ponto de manutenção. E aí, depois da manutenção de rotina, tem uma outra coisa que é repetida também, mas é diferente, que se chama revisão. E todo mundo já está cansado de saber de revisão, porque todo mundo leva o carro para fazer revisão.
Mas não é só carro que faz revisão, tem outros objetos e muitas coisas aí que também fazem revisão. Então a revisão ela vai ser um conjunto de exames e ações executados para manter um nível desejado de disponibilidade e segurança do equipamento. E uma revisão ela pode ser prescrita em intervalos de tempo após um número de operações ou um conjunto dos dois. E pode ser necessária uma completa desmontagem do item. Então, você vê, parece que não, mas existe uma diferença entre manutenção de rotina e revisão, né? Como eu falei para vocês, acho que nesse caso o exemplo do veículo é muito bom. Uma manutenção de rotina, como eu falei para vocês do veículo, não é só você trocar óleo. Trocar óleo é uma manutenção de rotina também. Mas você tem, por exemplo, abastecer o veículo, você limpar as luzes do veículo para ter uma melhor iluminação, você calibrar os pneus do veículo. Então, essas todas são manutenções de rotina. Quando você vai fazer uma revisão do veículo, na revisão eles trocam óleo, que é uma manutenção de rotina, e se a gente for muito bem intencionado aqui, a gente pode até pensar nessa troca de óleo como uma manutenção por oportunidade, que a gente vai ver lá para frente. Mas a manutenção, a revisão, ela é uma manutenção mais complexa, né? Então pense em revisão como algo no qual vai ser necessário realmente você parar a máquina e você desmontar coisas da máquina. Então, desculpa aí, gente, eu recebi uma mensagem aqui, mas eu acho que eu posso ver depois. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a revisão da máquina, você vai mexer em itens que não são itens cuja manutenção é só de rotina. Então, esses itens eles são mais difíceis, eles têm um acesso um pouco mais difícil lá na sua máquina. E por eles terem um acesso mais difícil, aí sim você vai ter que parar a máquina, né? Então, por exemplo, quando você leva o seu carro para revisão, se é só aquela revisão de trocar óleo, você está sendo enganado, porque ninguém está fazendo uma revisão no seu carro. Mas o correto de fazer uma revisão é você parar o carro, você desmontar as rodas, você verificar freios, você verificar nível de todos os fluidos, quaisquer outras coisas que você consegue verificar com o carro parado e parcialmente desmontado. Eu não vou verificar, por exemplo, desgaste em anel de pistão, porque aí eu tenho que desmontar o motor inteiro. A menos que seja um item que realmente naquela revisão faça sentido. Tipo, uma revisão de 300 mil quilômetros do carro, talvez faça sentido. Mas uma revisão ela é algo muito mais completo e muito mais complexo do que uma manutenção de rotina, tá? O importante aqui é vocês saberem revisar não, olha só. Vocês saberem diferenciar o que é uma manutenção de rotina do que é uma revisão, tá? Deixar isso bem destacado aqui para vocês. Depois você tem uma reforma, e uma reforma ela pode ser uma reforma em dois como que eu posso dizer? Em dois sentidos. Ou ela pode ser uma melhoria, ou ela pode ser uma modificação. Então vamos lá para os conceitos aqui primeiro, depois eu faço os comentários. A reforma, ela é uma ação que ela segue da desmontagem de um item e reparo ou reposição dos componentes que se aproximaram do fim de sua vida útil ou devem ser trocados regularmente. O objetivo normal da reforma é trazer ao item uma vida útil maior do que a original do equipamento, e é diferente da revisão, pois as ações podem incluir melhorias ou modificações. Então, na revisão, eu não estou melhorando o item e eu também não estou modificando a função do item. Eu estou sempre retornando o item ao estado original, né? Na reforma, eu posso fazer melhorias ou modificações.
né? Então eu vou pegar um maquinário que esteja lá, que seja um maquinário antigo ou qualquer coisa assim, e eu vou pegar esse maquinário e vou implementar melhorias nele. Por exemplo, esse maquinário ele era um maquinário totalmente mecânico, né, de acionamento mecânico, e eu vou reformar esse maquinário para fazer com que ele tenha um acionamento elétrico, que ele tenha sistemas de segurança que o acionamento puramente mecânico não poderia trazer, um alarme, coisas assim. E a melhoria ela serve para você melhorar a usabilidade daquele equipamento. Você pode estar melhorando realmente a forma com que ele é usado, você pode estar trazendo mais segurança no uso desse equipamento, mais estabilidade para o equipamento. Mas quando você faz uma melhora, quando você faz uma reforma que tem uma melhoria, essencialmente você não está mudando a função principal do equipamento. Essa é a parte mais importante. Você está melhorando esse equipamento, você pode estar melhorando a confiabilidade dele, enfim, várias coisas, mas você não está mudando a função. A função vai ser sempre a mesma. Lá no comecinho do semestre, eu lembro que teve uma aluna que perguntou sobre atualização de celular. Que a atualização de celular, se ela poderia ser considerada uma manutenção. E aí eu disse que era uma manutenção, mas era um conceito de manutenção meio... como é que eu posso dizer? Eu não me lembro a palavra que eu usei, mas era um conceito de manutenção mas que não era manutenção pura, porque a gente não estava simplesmente restaurando a função do item, a gente estava aplicando uma melhoria. Então, agora com esse conceito aqui dá para explicar melhor. Uma manutenção, uma atualização do celular, como foi perguntado, ela é de fato uma melhoria, né? Porque você está melhorando o seu telefone celular no sentido de usabilidade, estabilidade, talvez até segurança de dados. Então, ela pode ser entendida como uma reforma do seu celular no sentido de introduzir uma melhoria. Tá? E essa reforma, de novo, não que ela não seja uma ação de manutenção, mas ela não é aquela ação de manutenção que a gente está acostumado como manutenção mesmo, que é você pegar um item que estava com uma falha ou que vai ter uma falha e você corrigir ou prevenir essa falha. Né? A melhoria ela vem no sentido, se você pensar também no sentido de prevenir falhas, mas ela altera características do seu equipamento, mas ainda assim ela não altera a função principal do equipamento. Agora, se eu vou fazer uma modificação, se eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma modificação, aí além de poder estar fazendo uma melhoria também do equipamento, eu estou mudando de fato a função do equipamento, né? Então, quando a gente pensa em modificação, a diferença de melhoria para modificação é que na modificação eu vou alterar a função do objeto. Eu vou fazer com que aquele objeto faça mais coisas ou faça outra coisa além daquela coisa que ele fazia originalmente. Tá? Por isso que é uma modificação. E a modificação ela não é considerada uma ação de manutenção, justamente porque ela altera a função do objeto, né? Então, a função do objeto, a manutenção, ela busca com que você restaure a função original do objeto. Se você alterou a função do objeto, aí ela já não é necessariamente uma manutenção, porque a manutenção, até pela origem da palavra, ela vem no sentido de manter, né, e não de alterar. Mas é uma coisa válida, é uma coisa que você pode fazer. A modificação ela é muito importante numa empresa quando você está pensando em gerenciamento de ativos, né? Então, se você tem lá uma máquina que não serve para muita coisa, né? Uma máquina que foi usada no passado e que agora está parada, mas você consegue modificar essa máquina e torná-la útil para a sua produção novamente, essa modificação ela é uma modificação muito bem-vinda e você pode fazer. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente aí. E aí, das ações de manutenção, acho que o grande
O grande cara principal aí é o reparo, né? O reparo, ele vai ser a ação física realizada para restaurar a função do equipamento em falha, né? Então, quando a gente pensa em ação de manutenção, a gente só pensa em reparo, mas tem todas aquelas coisas que a gente viu. Tem inspeção, tem teste de conformidade, tem monitoramento, enfim, tem várias coisas que você pode fazer que estão dentro do âmbito da manutenção, mas o reparo é o principal, né? Então, ele é a ação que você faz para restaurar o equipamento em falha, né? Para você retornar o equipamento ao seu estado de realização da função de maneira adequada. E aí ele envolve algumas operações. A primeira operação é o diagnóstico da falha, né? Então, o diagnóstico, beleza, é a ação realizada para você realmente reconhecer, localizar e isolar essa falha, né? Então você vai de fato identificar a causa da falha. Nem sempre é simples diagnosticar a falha, né? A falha em si é fácil de perceber, porque o item vai parar de realizar a sua função, mas a causa da falha é complexa. Por exemplo, eu tenho uma cafeteira que eu comprei há quase 2 anos, e essa cafeteira, durante a garantia, ela foi para assistência técnica 4 vezes para mexer na mesma válvula, né? Então ela tem um sistema de bombeamento lá, tudo, e ela tem uma valvulinha que abre para passar água quente pelo filtro de café e para você fazer o café. E, enfim, essa válvula ela já foi mexida, ela já foi limpada, ela já foi trocada, porque ela trava e não faz café. Então, cafeteira que não faz café não serve para muita coisa. Então, já se mexeu várias vezes nessa válvula e nunca... E assim, passa um tempo de novo a válvula trava. Então, num objeto simples, numa simples cafeteira, você já encontra complexidade suficiente para não conseguir identificar a causa da falha. Por que ela está travando? Provavelmente o problema não está na válvula. Provavelmente o problema está em outra coisa que manda esse sinal para a válvula ou que alimenta a válvula. Sei lá, alguma coisa que está travando essa válvula. Mas, enfim, em 1 ano de garantia não foi possível fazer o diagnóstico. Depois a gente tem a correção da falha, que são as ações pós-diagnose para retornar o item ao estado esperado de funcionamento. E aí, voltando no exemplo da cafeteira, se o diagnóstico da falha não for bom, a correção da falha não vai ser eficiente. Então, que nem, às vezes a gente mandava ela para assistência técnica, e ela ficava um tempão parada, ficava esperando chegar a válvula nova, trocava a válvula, funcionava por um tempo e depois parava de funcionar de novo. Então, corrigiu a falha? Até corrigiu, mas não foi dentro do esperado, porque a vida útil de uma cafeteira não pode ser 3 meses, né? Então, o correto e o bom diagnóstico da falha, ele vai trazer para você uma boa correção da falha e aí um aumento da confiabilidade daquele item, né? Então o diagnóstico ele é muito importante, ele é muito importante. E não só para máquinas, eu tenho essa fala que eu tenho aqui, é uma fala, por exemplo, de médico, né? Que todo o tratamento ele começa, de paciente no caso, né? Todo o tratamento ele começa num bom diagnóstico. Se o diagnóstico for ruim, o tratamento não vai ser eficaz, né? Então, é necessário realmente você conhecer as coisas, né? Ter o conhecimento da medicina, como que funciona, pedir os exames adequados e fazer um diagnóstico que consiga discernir as doenças, né? Tem várias doenças que têm sintomas parecidos e o cara tem que saber discernir ali, senão não vai dar certo. Então o diagnóstico ele é muito importante. Só depois de um bom diagnóstico é que você deve corrigir uma falha. E a verificação de funcionamento, né? Quer dizer, depois que você faz o diagnóstico, depois que você faz a ação de correção da falha, você tem que pegar o seu objeto e verificar que ele está funcionando normalmente. Normalmente se chama essa verificação de funcionamento de check-out de manutenção, né? Então você
Você faz a manutenção e depois você testa o equipamento para ver se realmente está tudo ok. Isso é muito comum e é difícil para gente que não é da área, é difícil de imaginar acontecendo, mas é muito legal de ver em avião. Avião, eles têm uma manutenção periódica das turbinas e toda vez que você faz a manutenção, depois que você faz a manutenção, você faz o check-out de manutenção, que é você testar as turbinas. E como que se testa a turbina de avião? Por incrível que pareça, não é com o avião voando, né? Porque isso vai que a manutenção não funcionou, o avião vai cair. Mas é testado em solo e com as turbinas já presas no avião, não é feito em bancada. Porque tem teste de funcionamento que pode ser feito em bancada, né? O item ele não está realmente em operação, né? Às vezes ele não está nem dentro da máquina, ele está dentro de uma bancada e nessa bancada é simulado o funcionamento daquele item para ver se está tudo ok. No caso de aviões especificamente, você deixa o avião em solo, você aplica freios nesse avião e você faz um teste de turbinas em solo, né? Então você gera a propulsão, você vai aumentando o ritmo de propulsão ali da aeronave, mas tudo isso em solo. E os aeroportos, eles têm uma barreira em algum lugar lá, que é o lugar que se faz esse teste, porque a turbina em funcionamento ela faz muito ruído, ela gera muito ruído. E esse ruído ele pode ir para as redondezas e pode não só incomodar, mas pode causar até dano para a audição das pessoas. Então tem uma barreira no aeroporto e essa barreira fica atrás do avião, evidentemente, e ela joga não só o jato da turbina para cima, como a função principal dela, na verdade, é defletir o ruído para cima, né? Então ela joga todo esse ruído para cima para que ele possa se dissipar sem atingir a audição das pessoas aí, né? Que eventualmente moram perto do aeroporto e tudo mais. Se bem que esse ruído ele pode chegar a quilômetros de distância, mas quando ele está a quilômetros de distância, e ele chega mesmo, porque você vê um avião voando, esse avião está a 30 mil pés de altura, que dá mais ou menos uns 10 quilômetros. E a gente ouve o avião passando. Então, esse ruído, ainda mais em solo, ele pode chegar muito longe, né? Mas dependendo da distância, já não vai causar dano à audição, só vai incomodar mesmo. Mas, enfim, tem essa barreira para jogar para cima. E o check-out é feito com a turbina em aeronave no solo, né? Então tem várias estratégias aí de você fazer o check-out de manutenção enfim, para você garantir que a sua manutenção foi efetiva e que você vai conseguir utilizar o seu item. No caso da minha cafeteira, o rapaz lá da manutenção, da assistência técnica passava o café da minha cafeteira. Não café de fato, ele passava só água, né? Mas ele passava poucas vezes. Então a válvula era acionada poucas vezes e dava a impressão de que estava tudo ok, estava saindo café, mas na verdade não estava saindo. Depois de um certo tempo. Aí a gente tem ainda nas ações de manutenção a tal da parada para manutenção. Quem trabalha em empresa que tem manutenção, ou empresa que tem qualquer planta fabril, já ouviu falar disso, e a parada para manutenção normalmente é aquele negócio que dá arrepio em todo mundo, né? Porque tem um custo gigante de fazer parada para manutenção. O pessoal da manutenção fica louco, porque a parada para manutenção ela tem que ser o mais rápido possível, porque tempo de máquina parada é dinheiro perdido, né? Então o pessoal, é nesse período que você vê o pessoal da manutenção virando noite, né? Todo mundo, fica aquela loucura, não sei o quê. E, enfim, a parada para manutenção, o que ela é? Ele é um fechamento de uma planta, total ou parcial. Ele é planejado e então você nunca vai ver uma parada para manutenção, a menos que seja muito crítico, você nunca vai ver uma parada para manutenção em novembro, por exemplo.
novembro, outubro, novembro, são os meses que as empresas estão produzindo mais, né? Então, a parada para manutenção normalmente ela é feita em um período onde a produtividade é baixa, né? E essa parada é feita para realizar atividades de revisão e reparo, inspeção, teste e substituição de materiais de processo. Elas são muito caras em termos de custo de manutenção e em termos de parada de produção e podem ser realizadas em qualquer nível de decomposição do objeto. Então, ela pode ser desde o nível de planta, né? Então, você vai fazer reparos globais, você vai trocar linha de energia, linha pressurizada, coisa de nível de planta mesmo. Ela pode ser no nível intermediário, onde você vai substituir maquinários, né? Grandes subcomponentes. Ou ela pode ser no nível de componente mesmo, substituição de filtro, lâmpada, correia, coisas que são quase de manutenção de rotina, né? Então, a parada para manutenção ela envolve basicamente qualquer tipo de manutenção que você tenha que fazer e que eventualmente você precise parar a planta para isso. E parada para manutenção também, eu pensei agora, ela pode envolver modificação. Quando você tem linha de produção, imagina uma linha que produz um veículo e essa linha vai passar a produzir outro veículo. Então você tem a parada para manutenção e essa parada ela vai gerar uma modificação na linha, né? No sentido que você vai produzir uma coisa diferente agora. Aí a gente tem um quadrinho aqui de classificação de ações, né? E a classificação de ações, ela pode ser dividida em duas partes, em ações corretivas ou em ações preventivas. Vamos com calma aqui. Nas ações corretivas, você vê que tem uma subdivisão entre a manutenção imediata e manutenção, esse deferred aqui, ele é traduzido como deferida mesmo, né? O que é isso aqui? Qual que é? Se bem que para mim a tradução talvez não fosse deferida e sim indeferida, mas depende do ponto de vista. O nome oficial é manutenção deferida. Então, manutenção corretiva é aquela manutenção que vai corrigir uma falha existente. Então, o seu item já falhou. A manutenção imediata, simples de entender. Eu vou quebrou a máquina, eu preciso daquela máquina funcionando, vai lá e conserta. O que é manutenção deferida? A manutenção deferida, ela entra naquele âmbito que eu falei para vocês da economia, né? Então, às vezes você está num regime de emergência, né? Como é o caso da pandemia agora, onde você tem custos e você não tem receitas, então você tem que pensar muito bem nos seus custos, onde você vai gastar o dinheiro. E às vezes você pode simplesmente cancelar uma manutenção programada, né? Porque você entende, ou quem está planejando a manutenção entende que aquela manutenção ela pode ser feita em outro momento sem gerar uma falha grave, um dano à máquina ou uma queda de produtividade. Então, essa manutenção deferida, ela é uma manutenção que está acontecendo de maneira atrasada, né? Então, ela é uma manutenção corretiva e ela vai acontecer num momento que não foi um momento planejado, foi um momento onde ela foi deferida, né? Então, ela foi indeferida no passado e ela foi deferida no presente. Então, a partir do momento que a manutenção é deferida, ou seja, que ela está acontecendo, mas ela já tinha que ter acontecido, ela vai acontecer de cara, né? Então, dentro de manutenção corretiva, e a manutenção deferida ela está dentro de manutenção corretiva, por apresentar risco, né? Então, você tem dentro de manutenção corretiva, você pode ter a imediata e a deferida. E aqui é simples, né? Em qualquer uma das duas você vai chegar no item, você vai fazer a sua diagnose da falha, você vai fazer a correção da falha e você vai fazer o checkout. Beleza. Aí você tem o outro lado aqui que é a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, como a gente sabe, é aquela manutenção que ela busca prevenir falhas e prevenir tempo de máquina parada principalmente, né? Ou quebra de máquina em altos custos, né? Então você tem, dentro de manutenção preventiva,
você tem 3 tipos de manutenção que você pode fazer, que a gente vai dissecar aqui agora. A primeira é a manutenção pré-determinada, que é aquela planejada, que a gente já vai ver como é que, ou pelo menos como que se começa a considerar essa manutenção, né? E quando que ela vai ocorrer. Depois a gente tem a manutenção feita com base na condição do item. E depois a gente tem a manutenção oportunista, né? Por oportunidade, que a gente já vai ver como que funciona. Então, a manutenção pré-determinada, como que ela acontece? Ela pode acontecer com base em tempo de operação, né? Esse clock-based aqui pode ser tempo de operação. Na verdade, ele é tempo de operação, mas ele é mais usado para máquinas de operação contínua, né? Ou ela pode ser baseada no uso. No veículo a gente tem uma mistura dos dois, né? Então no veículo lá, nos mais modernos pelo menos, você tem a manutenção, né? Que eles chamam de revisão, que ela pode ser feita dentro de 1 ano, então é clock based, ou 10 mil quilômetros, que é usage based, ou seja, o primeiro que você atingir, 1 ano ou 10 mil quilômetros, você vai ter que levar o seu veículo para fazer a manutenção. Depois você tem a manutenção, dentro de manutenção baseada por tempo, você pode ter uma manutenção que esse tempo de manutenção que ele pode ser medido realmente num calendário fixo, ou seja, sei lá, imagina uma máquina aí que a cada 6 meses, não importa o que aconteça, você vai fazer uma manutenção dela, beleza. Ou ela pode ser num calendário por idade da máquina, fala, olha, sempre que você atingir tantos anos de uso ou tantos meses de uso, você vai ter que fazer uma manutenção, né? Inclusive, na manutenção do veículo, a gente tem algumas coisas nesse sentido aí, né? Por exemplo, manutenção, troca de pneus, ela tem um pouco dessa parte de idade também. Se é um pneu que não é usado sempre, se você não, né, vamos dizer que é um carro que não anda muito, você não gasta o pneu até o final. O pneu, ele tem uma vida, né? Ele tem um tempo que essa borracha pode ficar no ambiente. Passado desse tempo, ela vai começar a trincar e vai começar a tornar o seu veículo não seguro. Então você tem uma idade do item aqui que você tem que trocar, né? Que ela é uma idade diferente do uso, né? E ela não está relacionada ao uso do seu veículo. Ele pode estar parado ou pode estar em movimento. Se deu aquela idade, você tem que trocar o pneu. E você tem dentro ainda da manutenção baseada em relógio, você tem um relógio de uso, né? Então essas duas primeiras aqui, por calendário e por idade, você tem maquinários de uso contínuo. E relógio de uso, você tem um maquinário de uso intermitente, né? Então você vai chegar, que é o caso do trator que eu falei para vocês, ele tem um reloginho. Quando você liga o trator, aquele reloginho anda, quando você desliga, aquele reloginho para. E aí, para tantas horas de uso, você tem que fazer uma manutenção e tudo mais. E você tem também, dentro ainda da manutenção pré-determinada, né, a manutenção baseada em uso, que é aquilo que é para itens intermitentes também, de uso intermitente, é aquilo que eu falei para vocês. Tantos mil quilômetros do carro, você vai fazer uma manutenção. Você vai trocar um óleo, você vai trocar pneu, você vai trocar pastilha, você vai trocar correia dentada, enfim, coisas trocáveis. Depois, dentro de manutenção preventiva, a gente tem uma manutenção baseada em condição. A manutenção baseada em condição, ela serve para itens onde é muito difícil você prever a vida útil daquele item, porque você não consegue prever o regime de uso daquele item, né? Então, quando você não consegue prever o regime de uso com uma certa precisão, o que você tem que fazer? Um jeito é você fazer um monitoramento e inspeção daquele item para ver quando que você está chegando perto do fim de uso dele. E outra maneira é você fazer um teste funcional para você ver se aquele item está realmente, né, se é algo que você não consegue medir, você pelo menos vê
se aquele item está funcionando corretamente. Dentro de monitoramento e inspeção, eu dou muito exemplo de automotiva porque eu sou da área. Mas dentro de monitoramento e inspeção, você tem, por exemplo, o disco de freio. Né? O disco de freio, se você tiver um motorista muito agressivo, ele dura muito menos. Inclusive, ele pode empenar, tem várias coisas que podem acontecer. E se você tem um motorista muito responsável, que dirige devagarzinho, quase não freia, então esse disco de freio ele vai durar muito tempo. E para você saber se o disco de freio está próximo do fim de vida ou não, você tem que medir a espessura dele. Você pega lá um paquímetro e mede a espessura. Ele tem uma espessura que vem de fábrica e ele tem uma espessura mínima, que depois do desgaste, quando você chega naquela mínima, você tem que trocar, porque se você passar daquela mínima, o seu disco de freio está correndo risco estrutural. Você pode tentar frear o veículo e quebrar o disco de freio e não frear o veículo. Mas você tem outros componentes, por exemplo, a bomba d'água do sistema de arrefecimento. Tem veículos em que essa bomba d'água, a parte de fora dela é toda injetada, é plástico injetado. O que é excelente, porque você não tem vazamento em plástico injetado, a menos que tenha ocorrido algum problema na injeção do plástico. Mas é péssimo porque você não consegue abrir essa bomba d'água para fazer um reparo de algo que tem lá dentro. Então, no máximo, que você vai fazer um teste funcional. Então, você coloca essa bomba d'água numa bancada, você liga ela e você verifica vazão e pressão de operação. Se a vazão e a pressão estão ok, então essa bomba está ok e não precisa ser substituída, senão ela vai precisar ser substituída. Então, é um teste funcional e está dentro de manutenção baseada em condição do item. E por último, dentro de manutenção preventiva, a gente tem a manutenção por oportunidade. E o que acontece? Você vai ter uma parada e essa manutenção por oportunidade, ela vem de uma parada que não está programada. Né? Porque se a parada estivesse programada, ela não seria uma manutenção por oportunidade, ela seria uma manutenção pré-determinada. Mas vamos dizer que você teve uma falha em uma máquina. Vamos dizer que, por exemplo, você teve uma falha em uma máquina que alimentava uma esteira no processo produtivo. Então, se você teve a falha na máquina que alimentava a esteira, por consequência, você vai ter que parar a esteira, porque não vai ter nada para pôr na esteira ali, porque a máquina que alimenta a esteira está quebrada. Então, você pode, oportunamente, fazer uma manutenção também na esteira. Né? Como você vai ter que parar a esteira mesmo, você já faz a manutenção na esteira também. Você faz um tensionamento dela, você faz uma lubrificação, verifica se está tudo ok, rolamento, essas coisas. Então, dentro de manutenção preventiva, você pode fazer alguma manutenção por oportunidade. E a manutenção por oportunidade, ela sempre ocorre no sentido da antecipação da manutenção. Né? Porque aí, se você teve aquela oportunidade, você já teve que parar a máquina mesmo, você não vai ter que parar de novo, porque estava programado. Você já parou ali, já troca. Às vezes é mais barato você trocar uma peça que não tinha chegado próximo do fim de uso, do que você fazer uma segunda parada para trocar a peça que agora sim chegou no fim de uso, vou por uma nova, mas você teve que parar de novo. Custa muito. Você para a máquina sempre custa muito alto. Né? Sempre o pessoal evita a parada de máquina. Então, essa questão de manutenção por oportunidade, você tem que ter um bom gerente de manutenção. Né? Você tem que ter um cara que está muito atento ali com as paradas e que sabe o momento em que as manutenções têm que ser feitas. Né? Porque se você acabou de fazer uma parada para manutenção e tem uma parada subsequente em outro componente que vai parar aquele componente que você fez a manutenção já, aí não compensa você fazer a manutenção oportunista, porque você acabou de fazer a manutenção naquele componente. Se você trocar alguma coisa, vai ser alguma coisa que está em perfeito estado, que não precisaria ser trocada. Mas se está próximo já da próxima manutenção, você já pode fazer a manutenção de cara. E a manutenção como é que chama? Manutenção não é periódica, Jesus, eu tenho que voltar lá para a manutenção de rotina. Aqui, a manutenção de rotina, ela sempre pode ser feita, né? na oportunista, não tem problema nenhum. Se você tem lubrificações,
verificação de fluidos, essas coisas que são simples, você pode fazer uma manutenção de rotina sem problema nenhum. Vinícius, Oi, então, eu não entendi muito bem a diferença lá da corretiva, da deferida e da imediata. tá. A imediata é quando você realmente tem uma falha, né? Então, na imediata você quebrou a máquina. E aí você vai ter que fazer a manutenção porque você não pode ficar com aquela máquina parada. Na deferida, o que acontece? A máquina não quebrou. Só que você tinha uma manutenção programada para fazer nessa máquina e você também não fez no passado. Você ficou devendo uma manutenção para essa máquina. Então, a deferida ela vai entrar em corretiva porque justamente essa máquina ela já está num estado de operação que ela apresenta risco, porque ela não está dentro do plano de manutenção desejável para aquela máquina. Então, ela meio que assim, ela não falhou, mas entende-se que ela pode falhar a qualquer momento. Então, quando essa manutenção que está atrasada é autorizada, ela entra dentro de manutenção corretiva. Ela já entra dentro de manutenção corretiva pela função pelo item aí do risco, tá? Mas a principal diferença é que na imediata realmente falhou e na deferida não falhou ainda, mas tá daquele jeito. Entendi, valeu, É, obrigado. nada. Beleza. Aí eu vou entrar um pouquinho em ações de manutenção preventiva aqui, mas não muito. E aí a gente já encerra por hoje. Então, ações de manutenção preventiva. Elas são tomadas com base em critérios pré-estabelecidos de tempo, uso ou condição e cuja intenção é reduzir a probabilidade de falha ou degradação funcional de um item. Degradação funcional é aquele negócio. O item realiza a função, mas não realiza da forma desejada, né? Você vai perdendo funcionalidade aí com o tempo. Então o foco é prevenir falhas ou detectar o início de uma falha ou encontrar falhas ocultas, né? E essas falhas ocultas, elas são as falhas que podem ocorrer antes do início do serviço do equipamento. Então vamos dizer que quer ver uma falha oculta? Na automotiva, mas agora não porque eu sou da área, porque eu sou azarado mesmo. Eu levei meu carro para fazer manutenção no finalzinho do ano passado, né, fazer a revisão entre aspas deles lá, que é trocar óleo, e só para não perder a garantia. E beleza, fiz a revisão na concessionária, peguei o carro, liguei, tudo ok, saí com o carro. E o meu carro ele é bastante silencioso, né? Eu particularmente gosto dessa característica, que ele é bem silencioso. E eu sou meio chato para ouvido também. E essa questão de ser chato para ouvido já é necessidade da área, como eu já fiz muito teste de ruído em veículo porque eu atuo na área de vibrações. Então eu faço testes de ruído e a gente tem que, durante os testes, avaliar se esse ruído é perceptível a um usuário normal e quanto que ele é perceptível. Então você tem que ter o ouvido bem afinadinho. Eu percebi que esse carro estava fazendo uns barulhinhos, um pouquinho mais de barulho que o normal, sabe? E aí no começo eu até falei, acho que eles fizeram uma reprogramação aí que acontece muito, né? Reprogramar a centralina. E aí deve ter subido um pouquinho a potência do carro e tá fazendo barulhinho que não estava fazendo antes. E foi assim uns 4 a 5 dias rodando com o carro e barulhinho. Sabe, aquelas coisas que normalmente as pessoas não percebem, mas eu tava, sabe, falei, puta, tá fazendo barulhinho a mais aqui. Aí um dia eu cismei, falei, não, vou parar. Eu parei num supermercado, inclusive. Falei, cara, eu vou parar esse carro porque não tá certo isso. Abri o capô, dei uma olhada, olhei de novo. O que que eu achei? Eu achei a tampa do reservatório de óleo em cima da... Como é que chama ali? Daquela proteção plástica do motor, né? Então a pessoa que foi trocar o óleo tirou a tampa, pôs ali em cima, trocou o óleo, pôs óleo novo e não pôs a tampa no lugar. Como é que eu não perdi essa tampa? Eu não sei. Mas a tampa não estava lá. E o resultado de que
o motor ficou um tempo funcionando com a tampa aberta, é que esse óleo espirra. Então, tava uma meleca desgraçada dentro do motor, né? Tinha óleo espirrado para todo lado como é que se chama? No, no capô, nas buchas lá da suspensão, na bateria, mas tava uma meleca aquilo. Falei, bom, voltei para a concessionária, feliz e contente, querendo pegar um pro pescoço, e falei pro cara, isso era um sábado de manhã, falei pro cara, olha, dá uma olhada que encontrei aqui. E aí, enfim, isso é um exemplo de falha oculta, né? Quer dizer, eu botei o veículo para funcionar e eu não vi que a tampa estava fora. Se eu tivesse rodado mais com esse carro, sem abrir o capô, provavelmente eu teria fundido o motor, né? Por falta de lubrificação e por falta de refrigeração também, porque o óleo também serve para refrigerar. Enfim, então, a manutenção preventiva, ela também serve para você encontrar falhas ocultas, e uma falha oculta ela pode acontecer em decorrência de uma manutenção mal feita. Então, às vezes a pessoa fez a manutenção, mas esqueceu de apertar um parafuso, ou até apertou o parafuso, mas não apertou dentro do torque especificado, ou o desgraçado que não tinha mais o que fazer, esqueceu de pôr a tampa do óleo no lugar e fez aquela meleca, né? Então, encontrar falhas ocultas também é algo de manutenção preventiva. E elas podem ser divididas entre pré-determinadas, a manutenção preventiva, né? Pré-determinada, baseada em condição, ou de oportunidade, que é o que a gente acabou já falando lá naquele slidezinho, né? Então, as pré-determinadas, elas são ações executadas em momentos discretos por alguma regra pré-determinada, né? Então, por exemplo, sei lá, a do veículo lá, cada 10 mil quilômetros ou um ano, você vai ter que levar o carro para fazer revisão, que no caso é trocar o óleo. E a temporização da ação ela envolve uma aferição de tempo, ou de tempo de uso, ou outra medida de uso, que a gente também já falou disso. Então, a medição de tempo ela pode ser em calendário fixo, né, para máquinas de operação contínua, e o tempo corre continuamente, nesse caso. Ela pode ser por medição de idade do item, e também operação contínua, e o tempo corre continuamente. E relógio de uso, né? E o relógio de uso ele serve mais para uma operação intermitente, e o tempo corre apenas quando você tiver com o objeto em uso. Aí a gente tem as ações baseadas em condição, que normalmente é chamado por essa sigla aqui de CBM, que é Condition Based Maintenance, e elas são realizadas a partir da condição do item, né? Ela pode ser ativada por testes funcionais ou monitoramento e inspeção. Então você tem aqui um nível de degradação. Esse nível de degradação ele vai vir de uma métrica. Essa métrica lá, por exemplo, nos exemplos que eu dei para vocês, no caso da bomba d'água, pode ser uma queda de pressão ou uma queda de vazão da bomba d'água, né, que está dentro do teste funcional aqui. Ou monitoramento e inspeção, essa métrica aqui ela pode ser a espessura do seu disco de freio, né? Então a espessura está ok, aí você começa a desgastar, mediu aqui em T1, T2, T3, T4, chegou aqui na espessura mínima, você tem que fazer a manutenção. E aí o interessante aqui é que você vai fazer a manutenção, quando você for fazer a manutenção provavelmente já passou, né? Então você tem esse tempo TA aqui, onde você está abaixo do especificado, que você vai fazer a manutenção. E você aqui no final você tem o tempo TF, que é o tempo onde vai ocorrer a falha. Se você fizer a manutenção antes do tempo TF, né, e você vai ter uma manutenção preventiva. Se você fizer no tempo TF ou depois, você vai ter uma manutenção corretiva, porque do tempo TF para frente o item já falhou. E o que a gente quer que aconteça? A gente quer que essa manutenção preventiva aqui, inclusive por motivos de custo, a gente quer que ela ocorra o mais próximo possível aqui do tempo de falha, mas não no tempo igual ou maior do que o tempo de falha. A gente quer fazer a manutenção preventiva 1 segundo antes do tempo da falha, porque aí a gente usou o nosso item aqui ao máximo da vida útil dele. E repara que o mínimo especificado aqui ele tem uma folga até a falha, né? Então, por exemplo, se o disco de freio lá, quando você mede,
ele tem uma espessura mínima para ser trocado, essa espessura mínima não é a espessura em que aquele disco vai quebrar. Provavelmente você consegue seguir um pouco mais com aquele disco ali, mas esse pouco mais é muito arriscado. Então já é interessante você trocar a partir desse ponto para evitar riscos mesmo. Aí a gente tem a manutenção por oportunidade, né, que ela é executada em momentos oportunos e não previsíveis. Então, como eu falei para vocês, se você sabe que você vai ter uma parada, né, então essa manutenção não é por oportunidade, porque você sabe que você vai ter a parada, né, ela é uma manutenção programada. Mas se você não sabe que você vai ter a parada, né, teve uma parada inesperada e vai falar assim, vou aproveitar para fazer manutenção em outras coisas. Então ela é uma manutenção por oportunidade. E elas podem ser internas ao objeto, né? Então, quando a manutenção por oportunidade ela é interna ao objeto, você teve uma falha de um componente desse objeto, e aí você vai abrir o objeto e você vai fazer a manutenção preventiva de outros itens também que ainda não falharam, né? Porque você já está abrindo mesmo, você vai. É a mesma coisa que trocar farol, por exemplo, de veículo, né? Se queima um farol, você já troca os dois, porque você sabe que o outro deve estar próximo de queimar. Então é a mesma coisa. E você pode ter manutenções por oportunidade externas ao objeto. Então você vai ter algum outro objeto que vai estar parado, porque ele depende de um objeto anterior para funcionar na linha, e esse objeto anterior falhou. Então você cria a oportunidade de fazer a manutenção preventiva nesse outro objeto, e aí você já pode fazer essa manutenção preventiva se for conveniente. Beleza, pessoal? Por hoje é mais ou menos isso.